Seguindo o nosso estudo sobre a camada de transporte, nesse vídeo nós falaremos sobre o protocolo UDP. O outro protocolo da camada de transporte é o UDP. Então, se o TCP ele foi desenvolvido pensando em confiabilidade, pensando em controle de fluxo, pensando em controle de congestionamento, pensando em controle de seção, o UDP foi criado pensando em desempenho. Então, o UDP ele não permite, ele não faz ordenação das mensagens, ele não faz controle de segmentos. No caso aqui, a PDU passa a se chamar datagrama e não segmento. Então, o D significa datagrama, né? Então, não existe controle de datagrama se ele foi recebido, não existe controle de seção, não existe controle de confiabilidade. No primeiro vídeo nós fizemos uma analogia em que nós temos um caminhão entregando pacotes dentro da rede, nós temos um caminhão entregando recursos, entregando mensagens, e nós temos uma motinho. Então, o TCP é um caminhão, ele faz vários controles, ele faz várias verificações, se for preciso ele faz o encaminhamento de novo, e o UDP é uma motinho. A gente coloca o pacote na moto e ele vai ser entregue, ou não vai ser entregue, e a gente não vai saber se não foi entregue. Só que no caso do caminhão, ele demora um pouco mais para passar pela rede, e no caso da nossa motinho, a motinho vai mais rápida. Então, o UDP é um protocolo que ele não prevê controle de seção, não prevê controle de fluxo e não prevê confiabilidade. Mas ele é um protocolo que te entrega desempenho, ele é rápido. Para que ele funcione, não precisa de muitos recursos. Então, o que ele precisa? Ele vai dizer qual é a porta de origem, que a mensagem, que a aplicação está rodando, qual é a porta de destino, aqui é quem está enviando este datagrama no host que está enviando o datagrama, aqui é quem vai receber no host final, qual é o comprimento da mensagem e um checksum para verificar se isso aqui está íntegro. Então, o checksum serve para verificar isso aqui. E aqui nós temos os dados da camada de aplicação. Então, o UDP ele não gera sobrecarga na rede, nem sobrecarga relacionada a cabeçalho, nem sobrecarga relacionada aos processos que permeiam o processo de comunicação. Discorrendo um pouco sobre os campos do cabeçalho, então o UDP tem 16 bits para identificar o aplicativo de origem no host que está mandando a mensagem, então nós temos 65.536 portas, variando do 0 a 65.535. Nós temos 16 bits para a porta de destino, nós temos a duração aqui, que é o comprimento do cabeçalho do datagrama UDP, e nós temos um checksum usado para verificação de erros do cabeçalho e nos dados do datagrama. Vamos ver no Wireshark um datagrama que foi encaminhado por esse host. Então, antes nós estávamos filtrando pacotes TCP, agora nós vamos filtrar pacotes UDP e vamos verificar o que passou aqui. Olha só, nós temos algumas requisições de DNS. DNS usa UDP. E o que a gente tem lá no UDP? Aqui, então, é o payload da mensagem, e aqui a gente tem o UDP. Então, a porta de origem, da onde está o cliente que está encaminhando a requisição para um servidor, o destino, que é o serviço DNS, roda na porta 53, aliás, um comprimento, 41, e aqui a gente tem o payload tem 33 dados, então quantos dados tem esse payload? Tem a próxima parte, né? Ou seja, para o destinatário conseguir saber quantos dados estão chegando. Então, aqui
esse duração é o comprimento, olha só, do payload que está sendo carregado no cabeçalho UDP, né? Então aqui, depois a gente consegue ver quais foram as informações de DNS. Aqui a gente tem uma resposta DNS, uma query DNS, que ele está fazendo uma verificação sobre alguma requisição, provavelmente a página do Google que a gente abriu antes, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. Olha só, aqui a gente tem uma requisição para o YouTube, aqui a gente tem uma requisição para Trivago, né? E essas requisições, aqui o payload, as queries do DNS, e aqui a gente tem as informações de origem e destino, né? Então, o payload agora tem 132 dados, então o payload esse comprimento é a quantidade de dados que vem a seguir, tá? Bom, voltando. Quais são as aplicações que usam o DP? Então, algumas aplicações, ou elas não podem arcar com o custo da comunicação TCP, né? No caso, é o caso do VoIP, é o caso de videoconferências. Não se pode arcar com o custo, é uma sobrecarga muito grande. Então, nesses casos, é preferível usar o DP, e aí pode-se usar várias conexões UDPs independentes, e essas conexões elas vão permitir que a camada de aplicação faça os controles necessários para verificação de confiabilidade, para verificação de fluxo, enfim, para fazer esses controles. E algumas aplicações elas não precisam desse processo, que é o caso do DNS, é o caso do DHCP, né? Então, essas aplicações elas não precisam de todo o processo que permeia a comunicação TCP. Então, elas podem implementar algo muito mais simples, que é o caso do UDP. Então, aqui a gente tem o DNS, o DHCP, o DNS, SNMP e TFTP. Então, há aplicativos de vídeo, ao vivo e multimídia, eles podem tolerar perda de alguns dados, olha só, e exigem pouco ou nenhum atraso. Então, o grande problema é que não pode atrasar. Por mais que perca, é possível perder informações, possível perder datagramas, mas ele não pode atrasar. Então, não existe almoço grátis, né? Alguma coisa você vai perder. E é sobre o que eu posso perder. Eu posso perder dados? Alguns poucos pode. Posso atrasar? Não, não pode. Então, nesse caso, se opta por UDP. Então, algumas aplicações de solicitação de resposta simples. No caso do DHCP, que está fazendo perguntas, requisições sobre endereçamento IP. No caso de DNS, que faz requisições sobre nomes de domínios, eu quero saber qual é o IP associado a um determinado domínio. Então, essas aplicações, elas utilizam transações simples, em que um host, ele pode ou não receber uma resposta. E se não receber uma resposta, ok, tudo bem, tenta novamente, a aplicação pode ser chamada novamente. Então, não é algo tão sensível quanto é no caso do VoIP e do vídeo, que a gente tem requisitos mais importantes e eles optam por UDP por outros requisitos, que no caso é o atraso, né? Algumas aplicações lidam elas mesmas com a confiabilidade, então elas implementam confiabilidade nesse caso, né? Então, algumas comunicações unidirecionais, onde controle de fluxo, detecção de erros, confirmação e recuperação de erros não são necessárias ou podem ser executadas pela própria aplicação. Então, alguns exemplos, SNMP e TFTP. A questão é a seguinte: a camada de baixo, a camada de rede, ela não implementa confiabilidade. Ela vai fazer o melhor esforço para entregar ao destino. Se você precisar de confiabilidade, implementa TCP. Se não precisar ou não puder arcar com o custo da implementação dessa confiabilidade, então você usa o DP. E aí, no caso, não posso arcar com o custo, que é o caso do VoIP e da videoconferência. Não posso arcar com o custo, mas eu posso implementar alguns controles na aplicação, então você pode usar o DP, abre várias portas e a própria aplicação vai fazer esses controles. Isso é o caso, por exemplo, do SNMP e TFTP e uma série de outras aplicações que foram desenvolvidas por aí.
Nesse vídeo nós falamos sobre o protocolo UDP, demos uma visão geral sobre o protocolo UDP e sobre o que ele traz de informações de cabeçalho e sobre como funciona o processo de comunicação dentro da rede. Nos próximos vídeos nós trataremos com mais detalhes sobre o protocolo TCP.